Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live ao vivo aqui no Instagram e hoje nós vamos conversar com Carol Avancini, né? Para você que vai estar vendo a gravação ou aqui no Instagram ou lá no YouTube, hoje vai ser um papo sobre treinamento fora da bike. Vamos conversar com Carol Avancini, fisioterapeuta, que vem desenvolvendo um trabalho fantástico, né? Eu converso bastante com a Carol, ela já passou treinamento para mim, ela passa treinamento para alguns alunos da assessoria e realmente a visão que a Carol tem é muito relevante, muito boa. Então hoje a gente vai conversar sobre treinamento fora da bike, questão de dores, questão de fortalecimento, mobilidade, alongamento, recuperação. Tem uma série de fatores aí que eu vou levantar e nós vamos conversar, eu e a Carol aqui, para vocês poderem acompanhar, beleza? Já vi que a Carol entrou, vou estar chamando a Carol aqui, deixa eu ver se eu consigo, sempre eu dou uma... Vamos lá. Carol, aceitar o convite? Vamos lá, ajustando a câmera aqui. Olá, Carol, de novo, tudo bem? Oi, tudo bom? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tudo ok? Perfeito, maravilha. Então tá Carol, bom. de novo, tá? Te agradeci antes, vou te agradecer de novo. Muito obrigado por estar aqui disponível para a gente conversar um pouco sobre treinamento. Eu fico muito feliz em você estar conversando com a gente. O pessoal também, eles comentam comigo, mandam mensagem no WhatsApp, no direct. Pô, que bacana, live com a Carol, eu quero entender essa questão das dores. O pessoal está bem feliz e bem contente com isso também, tá bom? Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. É sempre bom poder compartilhar informação, né? Quanto mais a gente puder fazer as pessoas entenderem como cuidar dos seus corpos, como praticar um esporte de maneira saudável, melhor é. Então, eu gosto de compartilhar meu conhecimento e o que eu tenho de informação. Tá? É bacana. E essa questão, você já falou de uma coisa bem importante, né? Praticar o esporte de uma maneira saudável. Porque ciclista, em geral, ele é diferente, né? Porque a gente gosta de fazer longas quilometragens, a gente quer subir, a gente quer fazer coisas fenomenais. E muitas vezes o pessoal, de uma forma geral, extrapola a questão da saúde, né? Então, já de antemão, nem estava, essa pergunta nem estava aqui no começo, mas já ia fazer. O pessoal te procura, às vezes, e você sente que foi por excesso, que a pessoa pecou no excesso ali do treinamento e aquilo causou algum dano para ele? Às vezes nem tanto o excesso do treinamento em si, né? Porque a não ser que a pessoa esteja fazendo tudo por conta própria, né? Esteja treinando muito por conta própria, sem um acompanhamento de um treinador e tal. O que eu sempre aconselho fazer, né? Se você quer treinar, procure um treinador que saiba o que está fazendo para te ajudar para não correr esse risco de você não sofrer um overtraining. Mas o que acontece muito é a pessoa meio que ignorar, vamos dizer assim, ela se machucou e aí vai e treina de novo no dia seguinte. Então, assim, não esperar o corpo, não dar um tempo para o corpo se recuperar. Isso daí acontece bastante. Então, aí a pessoa tem uma lesão em cima de outra lesão e acaba não se recuperando. Mas isso eu pego bastante, assim. Mas até que treino, a galera às vezes segura um pouquinho, né? Apesar de ter gente que se empolga bastante. Mas no fim, quem me procura é quem já tem, assim, um pouco mais de. Que já tá mais acostumado, que já tem alguém acompanhando, um treinador e tal, aí fica mais tranquilo. Já está um pouco consciente de como funciona, né? Mais ou menos assim. Exatamente. Ah, normalmente, né? Deixa eu explicar uma coisa pro pessoal. Normalmente eu começo a live, né? Falando, por exemplo, um pouco da sua história. Mas nós já fizemos uma live um tempo atrás, né? Que aí a gente já comentou tudo da sua história, né? Como foi a jornada ali do começo. Aí por isso até que eu já fui direto para as perguntas, né? Tá? Aí o pessoal vai lembrar disso aí, tá? Agora, um ponto importante. Às vezes o pessoal não sabe, mas você atende atletas amadores também, né? Sim, atendo. Atendo. Ah, vamos dizer, tá num 50-50, assim. Tem bastante atleta amador que me procura. E de outros Ah, é. esportes até, não só do ciclismo. Que interessante. Eu pensava que estava com foco total no ciclismo.
Eu quis levantar essa questão logo no começo, para o pessoal saber, né? Porque às vezes fala assim, não, que é isso, a Carol me atender, eu não sou digno da Carol. Mas é bom saber que o pessoal te procurando. E quem ainda tá mais trabalho, né, para entregar os treinos, os profissionais ou os amadores? Ó, eu dou sorte, viu? Porque todo mundo que eu pego pra tratar segue direitinho o que eu falo. Acho que eu tenho uma fama de ser meio braba, mas tanto os atletas profissionais, que eu trabalho assim mais próximo, quanto os atletas amadores, sempre eles seguem bem o que eu aconselho fazer, né? Então, eu nunca tive problemas assim de é óbvio que pode ser que eles estejam me enganando, mas eu sempre tenho um jeitinho de descobrir se eles estão me enganando, né? Porque se não estiver fazendo o que eu mandei, o resultado não vai ser tão bom. Então eu sempre tenho um jeitinho. Mas geralmente os atletas eles seguem direitinho, se arrisca. Os amadores às vezes querem saber um pouco mais, assim, tipo, mas por que eu estou fazendo isso? Por que você está me mandando fazer tal coisa? Eles ficam meio. Os profissionais não, eles acreditam sim, piamente que o que eu tô mandando é o certo. Então eles vão e fazem, não questionam. Só se não estiver conseguindo fazer. Aí de vez em quando eles dão uma reclamadinha. Mas se estiver conseguindo fazer, tá tranquilo. É interessante porque às vezes alunos nossos da assessoria, né, do treinamento, eles querem, tipo assim, conhecer na fisiologia, entender tudo que está acontecendo ali quando a gente passa um treino para eles. E geralmente, atleta de ciclismo é quem eles gostam de buscar informação, né? Às vezes chega um amador para a gente, o cara já sabe de tudo, sabe de limiar, sabe de tiro, sabe? Ele só não consegue organizar o treino dele, mas ele já viu horas e horas de vídeo no YouTube para aprender como é que faz. Então, pode ficar acostumada com essa curiosidade que o pessoal tem de perguntar, porque é assim mesmo, né? É assim Carol, deixa eu mesmo. te fazer uma pergunta. Se for somado o tempo que você tem de fisioterapia, né, de atendimento, quanto tempo dá? Eu tô formada desde 2008, né? Então já tem. Eu não sou muito boa para matemática, mas acho que já tem 15, não, quase 15 Anos, anos 14, praticamente. né? 15 É. anos. Sabe por que eu queria saber isso? Porque a gente conversou agora há pouco e a gente falou do seu olhar, né? De como o seu olhar é bom para identificar entre aspas, né, a tortura dos pessoal. E isso é bom porque não é só estudar, né? Tem um estudo, tem experiência e tem o feeling ali de você sentir. Uhum. Né? Então, então são mais de 15 anos analisando e passando treinamento, né? E aí depois veio, eu vou voltando ali naquela conversa que a gente teve antes na primeira live nossa, e aí teve toda essa jornada sua na fisioterapia e mais a osteopatia ainda. Era osteopatia? Isso. Eu comecei o curso de osteopatia, né, em 2019, mas aí por conta da gravidez esse ano eu decidi trancar, voltar depois, porque a neném ia nascer no meio do curso e eu ia ter que parar. Falei, melhor eu me concentrar numa coisa de cada vez, porque a osteopatia ela Né? demanda muito estudo, você tem que ter muita atenção, então não estava dando para mim. Aí eu resolvi trancar e voltar depois. Bacana. Agora, uma coisa que eu queria saber. Saber não, conversar com você, para o pessoal falar. Geralmente, né, até você me falou, o pessoal procura você, um fisioterapeuta comum, né, de maneira geral, quando sente dor. Mas, né, que nem você me comentou, é interessante o trabalho da fisioterapia também na prevenção, né? Comenta um pouco dessa questão aí, quanto nós podemos nos beneficiar se de procurar antes da dor. Na verdade, o ideal seria que todo mundo procurasse, principalmente atleta, né, que seja amador ou profissional, ou o nível que for, que procurasse antes, né, para evitar ter a dor. Porque quando a dor chega, o que acontece? A gente vai postergando, vai deixando para depois, vai deixando para depois, a dor vai piorando até que chega o ponto que você não consegue fazer mais nada. E aí, nesse ponto, para a gente trabalhar já fica difícil até. E a recuperação vai ser muito mais demorada. Então, o ideal seria que as pessoas procurassem mesmo um fisioterapeuta para se tratar,
para achar aqueles pontos que precisam ser tratados para evitar lesões. Não evitar no sentido de, então se eu me tratar eu não vou ter lesão. Não, mas a chance de você ter uma lesão vai ser muito menor, porque o seu corpo vai estar funcionando de uma maneira muito mais eficiente, né? Vamos dizer assim. Então, o ideal seria trabalhar com isso, né? Ter essa prevenção, o que não acontece no geral. No geral, as pessoas procuram quando já está doendo, quando o sofrimento já está grande, quando ela não está conseguindo mais treinar, quando ela quer treinar mais e não está conseguindo por causa da dor ou porque não está conseguindo realmente fazer um movimento. E às vezes é uma coisa que precisa de um tratamento que nem vai ser tão longo assim, que nem vai ser grandes coisas. Eu atendi um rapaz esses dias que ele tava, não, cara, meu joelho dói, não consigo fazer tal coisa, não. Fui, falei, não, vamos ver aqui. Tratei, avaliei. Uma sessão, na semana seguinte ele falou, não tô sentindo mais nada, já tô bom. Falei, não, volta mais uma vez pra gente ver de novo, pra ficar zerado, e aí a gente vai, porque tem outras coisinhas que precisa resolver, mas tipo, se ele tivesse deixado, fosse deixando, né? Porque ele é um cara que teve uma certa consciência de não deixar piorar num certo ponto. Mas tem gente que vai deixando, e aí quando vê, precisa fazer um monte de sessões de fisioterapia. Aí a pessoa fala que a fisioterapia não dá certo. Não, você que procurou a fisioterapia na área errada. Tinha que ter procurado antes para se tratar antes de chegar num ponto crítico, né? Então, o ideal seria, né? Deixa o convite aqui para o pessoal se conscientizar de que fisioterapia é necessário. Acho que essa é a cultura nossa brasileira, né? Porque, por exemplo, o pessoal só vai no cardiologista quando sente alguma coisa. Homem, então, nem se fala. Homem, para ir no médico, tem que estar com dor, passando mal, se Só quando tá arrastando. morrendo. Só quando tá morrendo. Eu mesmo, nossa, eu tô falando assim do pessoal, mas ó, eu no meu exame de cardiologista já prescreveu, já faz algum tempo. Minha esposa até pega no meu pé. Nossa, amor, você tem que fazer. Mas quando a gente produz conteúdo assim, quando a gente faz as lives, é justamente para tentar conscientizar o pessoal dessa questão, né? Porque não é só tratar lesão. Quando a gente vai fazendo fortalecimento ali, a gente vai prevenindo, a gente vai cuidando, né? Então é interessante. Agora, uma coisa importante, né? Quando você passa um treinamento, vai lá, um atleta amador, né? Profissional te procurou, aí você passa o treinamento para ele. Geralmente, de quanto tempo leva uma sessão que você pede para o pessoal fazer? No treinamento que eu passo esse de exercício, né, online, ou presencial também, tanto para os meus atletas presencial, mas para o online, normalmente demora 20 minutos. Assim, até os primeiros é um pouquinho mais longo, né? Até a pessoa pegar o jeito do exercício, lembrar como é que é e tal, dar uma olhadinha lá no vídeo, papapá. Mas depois que ela pega o jeito, depois da terceira, quarta vez, é 20 minutos. 20 minutos, 20 25 minutos. minutos, no máximo, se a pessoa fizer direitinho. Não é aquela coisa de 1h30 fazendo um exercício, ou tipo, 200 repetições de uma coisa. Não, eu sempre falo assim para as pessoas, né? Você vai achar que é bobeira, você vai achar que é pouco, mas pode confiar que é suficiente. Então, às vezes, a gente não precisa fazer uma grande quantidade de coisas. Você só precisa fazer uma coisa que seja assertiva, que seja a necessária. É mais eficiente do que você fazer um monte de coisa. Olha, é bacana. E eu perguntei isso mais ou menos, eu sabia que você ia responder, mas é importante que o pessoal ouça isso, porque que nem eu comentei com você antes, o pessoal passa muito tempo em cima da bike e aí reluta em fazer um fortalecimento, algo ali que seria rápido. Então, em questão ali de um período de meia hora, a pessoa já resolve o problema dele, de repente uma dor que está se arrastando ali um tempão, né? Isso é bem Exatamente. importante. Agora, dois fatores, né? Porque o pessoal, com a dor, até que o pessoal não se importa tanto. O pessoal se importa com a performance. E fazer uma enquete, o que você mais deseja? Ficar sem dor ou ficar mais forte? O pessoal fala que quer ficar mais forte, né? Então, quando você encontra, vai lá, chegou um atleta e você fez as análises nele, um corpo equilibrado, ele acaba rendendo mais também. Com certeza.
Se você pensar, a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, de um carro. Se um carro novo, que está com o funcionamento dele perfeito, direitinho, ele vai andar muito mais, vai consumir menos gasolina, vai consumir menos óleo. Eu não entendo muito de carro não, mas acredito que gasta óleo, gasta um monte de coisa. Sim. Ele vai ter uma eficiência muito melhor do que um carro velho. Então, que está com problema, que está com peça remendada, que está... Então, é a mesma coisa com o nosso corpo. A gente, se o nosso corpo estiver mecanicamente funcionando melhor, que é o que eu posso oferecer para os atletas, é isso, uma melhora na eficiência mecânica do corpo dele. Junto com isso vem uma melhora na eficiência respiratória, na eficiência de circulação, etc. Consequentemente, ele vai ter uma melhora na performance, porque a máquina vai estar funcionando melhor. Então, aí se você junta todas as peças, se você junta mais o treinamento na bike, mais o treinamento técnico, mais outro tipo de treino que a pessoa for fazer, ela vai ter uma performance melhor. Isso aí, sem dúvida, entendeu? O funcionamento da máquina é o essencial. Se você pode, quando você torce o pé, se você tenta correr, você vai correr muito menos do que se você não tivesse torcido o tornozelo antes. Então, assim, uma comparação bem... Todo mundo acho que já torceu o tornozelo na vida, né? Pelo menos uma vez. Então, é mais ou menos isso. Quando você torce, acontece algum desvio, alguma coisa que não deveria estar do jeito que está, né? Acontece alguma disfunção no tornozelo e a articulação não movimenta do jeito certo, ou a musculatura não está correspondendo, e aí você não vai conseguir correr. Então, se você corrige isso, você vai ter uma eficiência. Assim, às vezes, para o atleta amador é mais difícil identificar essa eficiência, mas para o atleta profissional, principalmente, você vê muita... Um detalhezinho a gente consegue ver uma margem de ganho muito grande, né? E para o amador, isso vai fazer muita diferença no quê? Num detalhezinho que eu vou corrigir, eu não vou ter dor, eu vou conseguir ter mais eficiência, então eu vou conseguir treinar um pouco mais todo dia, vou conseguir fazer um pouco mais todo dia. Então, essa é o ganho de performance que o atleta amador ele precisa ter na cabeça dele. Assim, eu vou conseguir treinar, terminar meu treino e chegar em casa bem. E passar o dia seguinte bem, sem ficar dolorido no dia seguinte, sem ficar sofrendo depois, uma semana com dor, entendeu? Às vezes eu falo assim pro pessoal que eles têm que terminar um treino e chegar em casa com vontade de treinar de novo, né? Já logo depois do treino. Não tem que chegar de um treino desfalecido sempre, né? Uma vez ou outra vai chegar desfalecido, que é normal. Mas no geral tem que chegar em casa bem, tem que chegar em casa bacana. Aí tem o seguinte, né? Por exemplo, às vezes a gente sente dor no local, quadril. Mas nem sempre o problema é no quadril, porque o corpo, né, se você tem um problema, se você estiver falando besteira, você me corrige, tá, Carol? De repente a gente tem um problema na cervical, um ombro torto assim, e o corpo vai tentando se ajeitar e vai jogando para outra articulação. É mais ou menos por aí mesmo? Sim, na maioria das vezes, onde vai doer é só o cara que está pagando a conta, né? Vamos dizer assim. Se não, Gostei dessa. se não teve um trauma direto, se você não caiu, se você não teve um acidente, né, que envolvesse diretamente aquela articulação ou aquele local, se a dor surgiu, essa dor veio, começou um pouquinho, foi aumentando, 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 geralmente, assim, existem exceções, obviamente, mas geralmente aquela dor ali, ela não é a causa do problema. Geralmente a causa é em outro lugar. Aquela dor, aquele local ali está compensando um outro problema. E aí é que entra todo o trabalho do fisioterapeuta, de procurar de onde está vindo esse problema, né? De onde está vindo, o que não está funcionando bem, que esse sujeito aqui está tendo que compensar a falta de funcionamento, a debilidade de outra parte. Então, no geral, principalmente quando a dor ela vem assim, ou apareceu a dor do nada, ou ela veio de pouquinho, é aquela dor que a gente
Já fala até que é uma dor crônica, né? Que a pessoa tem há não sei quantos anos, vai e volta, vai e volta. Tendinites. O problema não é no local, o problema é em outro lugar. Então a gente tem que tratar a causa, não o local em si, né? Olha que interessante. Até mesmo, porque aí o pessoal pensa, né, quem não é tão especialista assim quanto você, fala assim, bom, minha lombar está doendo, o que que eu vou fazer? Eu vou fortalecer minha lombar. Aí eu torno minha lombar mais forte, mais rígida. E talvez não vai ser o caminho, talvez possa até, não sei, piorar, né, quem sabe. Sim, às vezes pode acabar atrapalhando um pouquinho. O ideal é você realmente procurar alguém que entenda, né? Um fisioterapeuta ele sempre vai conseguir te ajudar de alguma forma, mas alguém que entenda dessa mecânica e que vá poder te ajudar a achar a causa, né? A gente tem que procurar a causa. Às vezes, se você for fazer um exercício, né, que não está indicado para você, você pode acabar, o tiro pode ser pela culatra, você pode acabar se prejudicando mais do que se ajudando, né? E aí você vai ficar fazendo aquilo ali, não adianta, não funciona, não está dando certo, não, você só está indo pelo caminho errado. Tem que achar o caminho certo primeiro. Ah, e tá perdendo tempo, né? Tá perdendo tempo à toa. Tá Ó, perdendo tempo. bacana. Agora é o seguinte, eu acho que a campeã das dores deve ser a lombar. É a Ela campeã, mesma? disparada. É a campeã. Disparado. Assim, eu não sei em outros esportes, né, mais diferenciados do que eu normalmente atendo, mas no ciclismo, no triatlo, corrida, lombar, e até para pessoas que não praticam esporte, a lombar sofre, coitada. A lombar é o que eu falo, é o cara que ficou, foi todo mundo embora e ele ficou no restaurante para pagar a conta sozinho. É. Geralmente ela que grita. Foi no banheiro, quando voltou, não tinha ninguém na mesa para pagar a conta. Essa é a lombar. Exatamente. Exatamente. Agora, dá para elencar alguns motivos que fazem com que a lombar sofra tanto assim? Olha, eu vou te falar que qualquer disfunção, existe assim, coisas que geralmente estão mais ligadas diretamente à lombar, que podem causar dor na lombar. Por exemplo, um desalinhamento da pelve ou um mau funcionamento, né, do quadril, ou até mesmo o que, o que eu vejo muito, principalmente em ciclista, é muito comum, é uma torácica rígida que não movimenta. Então aí a lombar acaba tendo que movimentar muito, né? Pois é. Acho que esse aí sou eu, Acho né? que você conhece alguém, assim, mas no ciclismo isso é muito comum pelo posicionamento da bike, né? O atleta, pelo gestual dele na bicicleta, a torácica tende a ser mais rígida. E ela acaba até mudando um pouco a curvatura. Ao invés de ela ter aquela curvinha assim, ela acaba ficando reta, ou então curva demais. Que é aquele cara que pedala com, né, pescoço de tartaruga assim para dentro. Então, a lombar Aham. acaba pagando isso, ou a lombar ou a cervical. Mas geralmente a lombar, por causa do movimento também, né? Porque o quadril movimenta muito no ciclismo, então aí pede mais da lombar. Você tem esforço vindo de cima e vindo de baixo, então a lombar acaba sofrendo. Mas você pode ter por comprometimento visceral, você vai sentir dor na lombar. A gente muito do conhecimento popular, né, de tô com dor tô com problema nos rins, a lombar dói. Sim, mas pode ser também no intestino, pode ser na próstata, pode ser útero, ovário, no caso das mulheres, pode ser algum problema de estômago, um pouco mais difícil, mas pode acontecer. A pessoa pode ter sei lá, torcer o tornozelo e vai estar com problema na lombar. Pode acontecer. Caramba. Então, até avaliei um rapaz outro dia que ele tava, gente, de onde é que tá vindo essa dor desse menino? E aí ele falou, perguntei, você já torceu o tornozelo? Ele falou, torci. Há não sei quantos anos atrás. Eu falei, deixa eu ver seu tornozelo. Então, o tornozelo dele que acabou levando uma disfunção em cadeia, e aí a lombar que acabou pagando a conta no final. Então, assim, E aí, qualquer numa, coisa pode levar da lombar.
Aí numa batida de olho no tornozelo do rapaz, você já percebeu que não estava legal? É, eu olhei, né, e vi o movimento e vi que não, que tinha alguma coisa de errado ali, e a gente vai testando, né, vai fazendo os exercícios e a gente vai meio que testando, né, também. Não tem como eu saber, assim, pá, é isso, certo. Mas aí a gente vai É, testando, né, então vamos tratar, melhorou? Então a gente está no caminho certo. Vamos buscando meios e vai meio que testando, mas aí vamos dizer assim, é um teste tipo, com pouca margem de erros, né? Tipo assim, eu já sei mais ou menos que pode ser isso aqui. Então vamos ver se é realmente isso daqui. E aí você vai testando e vai vendo. Mas então, geralmente é que o corpo ele então, de funciona agora em diante, mecanicamente. qualquer pessoa que falar para mim que está com dor na lombar, falar, vixe, Maria, vamos chamar a Carol. Vamos lá para Carol, porque pode ser tanta coisa essa dor na lombar aí. Pode. Meu, agora uma dúvida. Ó, uma outra coisa que me surgiu agora, você estava falando até da questão de respiração, né? Então, o movimento torácico, já teve atletas que você pegou e sentiu que teve que fazer um trabalho para melhorar a respiração dele? Ah, isso aí são todos praticamente. Sério? Até porque a gente não dá muita atenção para essa parte, né? Apesar de eu não ter assim um conhecimento muito grande, né? Porque trabalhar com respiração é assim, é um mundo, né? É um outro universo, é muita A outra- coisa, é outro. é que nem a lombar, que nem a lombar é a respiração. Exatamente. Então, assim, a minha parte, né, geralmente com os meus atletas, né, os meus atletas profissionais, o que a gente faz? O que eu faço trabalho em conjunto com a educadora física que trabalha a parte de respiração com eles, que faz a parte de exercícios respiratórios e tudo mais. Mas o que eu faço melhoro a mecânica. Então, assim, melhoro mobilidade de costela, diafragma, de vértebras torácicas, vértebras lombares, da musculatura de peitoral, etc. E aí, com isso, os exercícios respiratórios eles vão ser mais eficientes. Eles vão Sim. conseguir fazer de maneira mais eficiente. Porque, vamos dizer assim, eu tirei os bloqueios e as pedras que estavam no meio do caminho, então eles vão conseguir fazer os exercícios de melhor forma. Mas é uma coisa que todo mundo deveria trabalhar. Mas em etapas, né? Sem ir lá direto pro aparelhinho, que o que as pessoas primeiro fazem é comprar aquele aparelhinho, comprar o. Até esqueci o nome do aparelho agora. Aquele que você fica soprando, ou É, eu já ouvi falar. Power Brief. Então, meu marido Ah, me lembra aqui agora. Compra o como é o Power nome mesmo? Brief, Fala de faz novo. os exercícios do aparelho, É, Power Brief. Power Que é Brief. aquele que você fica soprando. Aí a pessoa faz, só que é aquele negócio, ela vai fazer o exercício de maneira errada, porque a mecânica não está funcionando certo e ela não sabe respirar do jeito certo ainda para utilizar aquele aparelho. Então, ao invés de ela começar andando, ela já quer correr. Então, não adianta, vai piorar. Ao invés de ajudar, vai piorar. E aí, por isso que aí as pessoas falam: ah, mas eu fiz exercício respiratório e não adiantou nada. Porque você não está fazendo o que deve fazer. Então, é sempre aquele negócio. Então, também existe aí no trabalho da fisioterapia uma preparação mecânica para o sistema ventilatório funcionar melhor. E é até Sim. interessante porque a nossa posição na bike já é uma posição que não é tão favorável assim, né? Por isso que é bom você trabalhar. Não só para a respiração, a posição ela até que ela ajuda um pouco pela. Ai, de cabeça de grávida, eu esqueço as palavras. Pela gravidade, né? Sim. Como geralmente o atleta ele está mais inclinado, você tira um pouco a carga do diafragma. Então, isso ajuda um pouco. Mas não adianta nada se a mecânica não estiver boa. Se ele tiver com as costelas sem mobilidade, o diafragma pode estar trabalhando da melhor maneira que não vai ter a maior eficiência possível, porque a costela está travada.
a vértebra torácica está lá travadona, não está mexendo. Então não adianta. Tem que trabalhar as duas coisas juntas. Eu tenho que trabalhar a mecânica e tem que trabalhar a fisiologia. Tem que trabalhar os dois. Né? Trabalho em conjunto. Mas é bacana, é legal essa questão, porque às vezes o pessoal fala assim, nossa, meu VO2, eu não aguento, estou ofegante, não tem ar. Mas pode ser aí que você esteja todo travado e seu pulmão nem consegue expandir, coitado, né? Pode Ó, ser. tem um aluno que ele sempre, fazer consultoria aqui, tem um aluno que ele sempre fala assim, nossa, Marcos, eu sou muito encurtado, não sei por quê, eu sou baixinho, eu sou muito musculoso, encurtado, aí eu tenho cãibra por causa disso, ou então eu me sinto meus músculos doer porque eu sou... toda vez ele repete muito essa questão. De fato, existe o encurtamento muscular e ele atrapalha realmente? Como é? Fala pra mim. Existe, mas não desse jeito que as pessoas acreditam que seja, né? O encurtamento real é aquele de quando você sofre uma lesão, você fica imobilizado, né, por muito tempo, e aí o músculo ele realmente encurta por desuso das fibras, né? A fibra vai encurtar, mas o que com o tempo pode voltar, dependendo do grau de encurtamento que a pessoa teve. Mas em pessoas que não tiveram nenhum acidente, que não aconteceu nada, o que acontece é mais uma falta de mobilidade, que é junto com um alongamento também, porque aí a gente vai trabalhar a mobilidade muscular, mas e também uma falta de treinamento, que a gente tem que trabalhar sempre modificando o nosso limiar de dor, né? E quando você tensiona o músculo, quando você afasta uma inserção da outra, quando você puxa ele, você ativa receptores de dor, porque aí o corpo entende que está acontecendo alguma coisa errada. Então eu vou ativar receptor de dor para quê? Pô, não, não continua, porque senão pode arrebentar. É um mecanismo de proteção nosso, a gente precisa disso. Mas como que uma pessoa alongada faz, né? Ela não acordou num dia e tipo, esticou toda, não. Ela foi aos pouquinhos, porque você vai aumentando aos pouquinhos esse limiar de resistência ao estiramento, né? Você vai ganhando isso. Só que daquela forma só puxando, não funciona tão bem assim. O movimento ele traz mais alongamento do que o só esticar, né? Que é o que a gente está acostumado a ver por aí. Então, é mais eficiente, vamos dizer assim. Você ganha mais com o movimento do que só puxando, 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 puxando. Isso acaba sendo Aquele, muito superficial. aquele movimento clássico de você pegar e ficar 10 segundos numa posição puxando, de repente um movimento ativo que você está fazendo o estiramento, o encurtamento da musculatura, vai ser mais eficiente. Vai ser mais eficiente, com certeza. Você vai ter Maravilhoso. uma eficiência maior, assim, por aumento do aporte sanguíneo, por aumento da elasticidade da fibra, por aumento não só da fibra muscular, mas dos ligamentos, por ganho de movimento articular. Tudo isso, se você tem um movimento, você acaba ganhando mais. Se você ficar lá só puxando, puxando, você vai chegar num ponto. Você vai melhorar um Sim. pouco, mas você ganha muito mais com o movimento. Então, assim, não é que não exista encurtamento, mas existe, mas ele pode ser trabalhado de uma forma melhor do que o que a gente costuma ver, só puxar, puxar. Tanto que você pode ver, por exemplo, yoga, que é uma coisa que trabalha muito alongamento, as pessoas não ficam numa posição só. Você monta a posição toda, fica e sai da posição. Monta outra posição, fica e sai da posição. Então, é um movimento lento, mas tem um movimento. Geralmente são movimentos até bem difíceis de se fazer, né? Diga-se de passagem. Parabéns para quem faz yoga. Legal você estar falando agora, aí eu estou lembrando os movimentos que você me passou, né? Exatamente assim, tem alguns movimentos que eu estava alongando, mas fazendo o movimento, e aí aquilo ia me forçando mais, né? Olha só, Isso. bacana agora. Tô entendendo um pouquinho. Agora, aproveitando que a gente entrou nessa questão do alongamento, já entendi, né? Já entendemos que
vamos dizer assim, entre aspas, né, o alongamento ativo, né, o movimento ele é melhor, Sim. mas né, a pessoa está assistindo aqui, ele não tem ideia de como ele vai fazer o alongamento ativo, esses movimentos, né, porque exige um pouco mais, mas ele sabe fazer o alongamento comum, né, ele sabe lá fazer o alongamento comum. Ah, Aí esse alongamento comum, ele pode, de repente, fazer todos os dias? Pode fazer antes do treino, é interessante, depois do treino, tem alguma relação assim? Não, poder fazer pode, não estou dizendo que vai fazer mal, não. Você pode fazer seu alongamento lá, só tenta não ficar, tipo, 10 minutos num alongamento só, mas pode fazer, isso daí não tem problema nenhum, não. O que eu sempre, assim, o que eu acho que às vezes é um pouco mais prejudicial é você fazer isso imediatamente antes do exercício. Por exemplo, vou sair para treinar, fiz um alongamento. Esse alongamento paradão, que tu fica lá, puxa, 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 puxa. É. Esse antes do exercício, imediatamente antes do exercício, eu não aconselho por questões fisiológicas da contração. É um pouco, vamos dizer assim, não é que você vai ter uma lesão. Não, mas é um pouco prejudicial. Você perde um pouco de eficiência. Então, assim, sempre que eu falo, antes do exercício, antes do treino, faz um alongamento, faz mais um exercício de mobilidade. Faz um movimento, não só o puxar, né? Mas faz uma coisa Assim que mesmo. tenha movimento. Porque aí você vai trabalhar a articulação também, você vai trabalhar os ligamentos, você vai trabalhar a parte elástica da coisa toda e vai ativar a musculatura também, né? Então, a gente só ativa a nossa musculatura com contração. Então, eu tenho que ter movimento. Para ter contração, eu preciso de movimento. Você sabe que isso é até uma quebra de paradigma da área, né? Porque culturalmente todo mundo pega ali e faz aquele alongamento, né? Faz aquelas sessões de alongamento antes. Eu já vi muitas assessorias de corrida que formam lá aquela roda e aí todo mundo alongando antes de correr. Então essa questão é bem interessante, de preparar para o exercício com movimentos para preparar a articulação também. É bem legal isso. Agora, o pessoal de assessoria de corrida vai me crucificar. E é interessante porque e é cultural, porque alguns já teve vezes eu né, levar alunos para correr comigo também, que hoje em dia eu não corro tanto, mas eu já corri. Aí eu com algum aluno correr, ela professor, a gente não vai alongar? A gente não vai alongar? Não, a gente já caminhou aqui, já preparamos a musculatura, mas tem que alongar? Como assim a gente não vai alongar? Então, tem coisas que enraizam na cabeça da Sim. turma. Até, eu dou aula também em educação física escolar, até na educação física escolar, pega um pouco essa tradição de, antes de começar as brincadeiras, vai lá e fazer os esticamentos, né? Vai lá e fazer esse alongamento estático. Então, essa informação é valiosa, essa informação é importante, tá, Carol? Obrigado. É isso, não é coisa da minha cabeça, não, tá, gente? Tem estudo isso daí, não, não sou eu que tô falando, não. Uma vez eu até postei no meu Instagram um professor que ele trabalha com revisão sistemática, e aí ele postou, porque estavam perguntando muito para ele sobre alongamento, ele é fisioterapeuta também, estavam perguntando muito para ele sobre alongamento, e aí ele fez uma revisão, assim, né, completa de artigos sobre alongamento, então depois alguém no meu stories não vai estar mais, mas eu vou procurar e vou postar de novo, porque aí ele explica por que o alongamento, assim, dessa forma que a gente faz, né, há tantos anos, não é tão eficiente quanto a gente pensa que é, né? Como isso precisa ser um pouquinho diferente do que o que a gente faz hoje em dia. E é interessante como a ciência já avançou bastante, mas às vezes é difícil para tirar uma coisa da cabeça das pessoas, né? É, é difícil. É difícil. Dá trabalho, dá trabalho. Ó, agora eu queria entrar numa questão que perguntou, inclusive foi o Alexandre, né, que perguntou, a questão do banho de gelo. A gente conversou um pouquinho na chamada de vídeo que a gente fez, mas antes de falar como funciona a mecânica, por que o banho de gelo é bom, né, para recuperar, enfim, explica pra gente por quê. Por que um atleta vai lá e sofre isso de entrar numa banheira de gelo depois da competição? O gelo, ele é bom para, assim, na dúvida, põe gelo. Porque o bom, o gelo, ele funciona para muitas coisas, assim. Ele ajuda no processo
inflamatório, ele ajuda a acelerar esse processo, né, de desinflamar, vamos dizer assim, a musculatura. E é muito bom quando o atleta, né, pós-prova, assim, no inverno eu não indico muito não, porque é muito sofrido, né? Mas aí depende de cada um. Da Mas força de cada um. porque não é uma coisa confortável, assim. Eu, pelo menos, eu nunca faria, porque eu odeio água gelada. Mas tem gente que aguenta, né? Entra lá na banheira, faz e o resultado é muito bom porque você ajuda a drenar mais rápido, vamos dizer assim. Não falo mais rápido, parece que é uma coisa instantânea, mas não é tão rápido assim. Mas você Sim. facilita o processo de recuperação muscular, né? Vamos botar, quando você faz um exercício, principalmente quando você está num ambiente mais quente, quando você já faz o exercício, esse exercício ele produz calor, né? Local. Então, se você está fazendo movimento, eu estou produzindo calor, né? A energia que você produz, ela é transformada em calor. Se eu coloco, logo depois eu faço, né, esse gelo por imersão, ou seja, só local, se estiver doendo, geralmente, eu ajudo a voltar o meu corpo para um estado basal, de antes do exercício, né? Sim. Óbvio que isso não é assim tão preciso, tão exato, mas eu ajudo o meu corpo a voltar para esse estado basal mais rápido, porque além de, como ele é vasoconstritor, né, ele diminui a luz dos vasos sanguíneos, ou seja, ele dá aquela Já tá aquela comprimida nos fechadinha. vasos. Isso, o gelo ele faz isso, chega menos sangue ali, então você acaba esfriando mais a superfície. Quando você sai, você aumenta, então você melhora o fluxo. É como se funcionasse como uma bomba, né? Vamos dizer assim. Então o gelo ele é muito eficiente mesmo. Principalmente para quem sente que às vezes fica com muito inchaço ou tem muita dor, vamos dizer assim, é uma dor que é diferente da dor muscular, né? Aquela dor mais eu não sei explicar como é que seria uma dor. Aguda. É uma dor de circulação, sabe? Quando você tá assim, Sim. sente a perna inchada. Mulher que costuma ter muito isso, assim, é mais. A gente sabe mais como é essa sensação, porque a gente tem muito no nosso período menstrual aquela sensação de dor vascular, né? Então, quando você sente essa dor, o gelo ajuda muito, porque ele vai ajudar a melhorar essa circulação, né? Então, fazer junto com a imersão. Quando você faz a imersão, a pressão da água também ajuda, né? Então você está utilizando dois mecanismos para melhorar. Então, mas se você não conseguir fazer a imersão, tudo bem, mas é mais eficiente, né? Mas ajuda bastante, assim, é dolorido, mas é bom. Depois você acostuma. Não, e nossa, deve ser puro demais. Teve um tempo que eu tomava banho gelado, e banho gelado já era uma dureza danada. Imagina você entrar dentro de uma banheira de gelo, né? Acho que eu preferia ficar com a dorzinha ali, demorar mais tempo para recuperar. Ó, Geralmente a galera que faz provas assim, de etapa, né? Que faz maratonas, né? Que são mais Brasil dias de Ride, prova. Tipo Brasil Ride da vida, ainda mais na Bahia, que é um calorzinho, né? A galera gosta muito de fazer porque ajuda muito na recuperação. Você tem uma recuperação, como você precisa estar bem pro dia seguinte, né? Então ajuda muito, assim, você consegue se recuperar de uma maneira muito mais rápida, na medida do ah, possível, né? porque geralmente, né, em condição normal, sobretudo amador, ele não precisa ter tanta pressa para recuperar, né? Não vai ter. É, Nossa, meu Deus, estou no meio da minha semana aqui de treino, eu treinei na terça-feira, vou treinar só na quinta depois. Ah, vou entrar no gelo para recuperar. Não precisa, né? Então não tem necessidade. é pontual, né? Senão daqui a pouco o pessoal vai ficar me colocando gelo o tempo todo, né? Ah, uma questão importante, né? Também perguntaram nos stories, acho que foi a Luísa, uma moça chamada Luísa, questão da massagem, né? A gente conversou um pouquinho. Aí ela queria saber, tipo assim, nossa, fiz o pedal, né? O fato de eu fazer um apalpamento ali normal, já ajuda um pouco ou não? É só aquela massagem bem certinha, bem direcionada que vai promover um benefício
na musculatura depois de um treino forte? Por incrível que pareça, qualquer tipo de toque que você faz na pessoa, qualquer tipo de Manipulação? manipulação, intervenção manual, ajuda. Porque às vezes a pessoa está com tanta dor que você não consegue ir de maneira tão profunda no músculo. Mas só de você passar a mão já alivia. Assim, óbvio que as coisas funcionam num grau diferente, né? Mas o toque ele tem uma eficiência muito grande, né? A gente percebe isso, tanto que às vezes você não precisa. Assim, eu sou uma profissional que eu gosto de trabalhar de forma sem causar dor no meu paciente, né? Quando eu estou trabalhando de forma presencial com ele. Eu não. Qualquer tipo de intervenção que eu vá fazer, eu procuro não causar dor nele. Porque se dói, ele retrai e não funciona do jeito que deveria funcionar. Então, às vezes, o toque tem que ser leve, tem que ser suave, tem que ser, assim, carinhozinho. A gente vai indo aos Sutil. poucos até desensibilizar a área e você conseguir ir aprofundando e chegando nas camadas mais profundas de músculo e chegando numa forma mais, com mais tensão e tal. Mas, geralmente, assim, até eu acho ruim quando o fisioterapeuta ele já chega enfiando a mão sabe, a pessoa tem que sofrer, tem que doer. Não, não tem que doer. Não pode. Não é nem que não tem, não pode doer. Se dói, já está prejudicando. Não está ajudando, sabe? Tá sendo mais prejudicial do que benéfico para o atleta. Óbvio que aí demora um pouquinho mais de tempo. Você precisa ir com um pouco mais de calma, porque aí eu É. tenho que ter um trabalho todo de sensibilizar aquele músculo, aquele sistema neural, deixar a pessoa relaxar e aí ir indo mais fundo até onde ele me permite chegar. Mas a massagem, né? Os fisioterapeutas que estão me assistindo me perdoem, que a gente não gosta de ser chamado de massagista, não gosta que fale que faça massagem. Mas quem trabalha com atleta, se você faz essa parte, você, por exemplo, no caso eu ou a Dani, né, que trabalha na equipe comigo, a gente acaba tendo que fazer massagem. Não tem como, porque a gente trata o atleta como um todo. Então, Completo. não vou só tratar, vou lá, faço articulação, pá, mobilizo, manipulo, papapá, acabou. Não, o atleta ele precisa da liberação, ele precisa de melhorar o fluxo e o trabalho da massagem faz isso. Então não tem jeito. Apesar de a gente não gostar, mas tem que fazer. E funciona Ó, muito. a Cíntia, geralmente eu não consigo ver as perguntas que o pessoal coloca aqui no chat, mas da Cíntia eu consegui ver. Ela perguntou o que você acha do tratamento com ozônio. A gente tá querendo me jogar na fogueira. Então, Cíntia, não, eu não, assim, não é uma coisa que eu tenha estudado tanto para saber, mas o que eu já vi sobre me leva a crer, isso eu digo de estudos, né, de pessoas sérias que pesquisaram sobre o assunto, me leva a crer que não funciona, que é, assim, para fisioterapia não funciona. Não tem esse efeito todo que as pessoas acham que tem, não. Entendeu? Enfim. É, às vezes o pessoal até em relação a treinamento também. Às vezes eles vêm com alguma moda, alguma informação nova, e aí passa, de repente, alguém que era uma referência fez um dia, por acaso lá, alguém viu e filmou aquela pessoa fazendo aquele tal exercício pronto. Todo mundo acha que aquele movimento, aquela coisa é o que deixou ele forte. Mas não, só fez um dia e filmaram ali. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas novas que aparecem, né? Então, o ozônio, deixa quieto esse ozônio aí, tá, Cid? A Cíntia já Gasta foi seu nossa dinheiro com ajuda. outra coisa, Cid. Compra uma blusinha, compra gasta dinheiro com isso, Ah, não. já que a Procura um gente entrou tratamento melhor. já que a gente entrou nessa temática, aquele negócio que suga lá, esqueci o nome. A Que ventosa? faz assim, isso, a ventosa. Esse aí tá na mesma pegada do ozônio? Ou você não quer entrar na fogueira?
Você tá me colocando na saia justa aqui, Marcos, vou te falar. Não, Não, eu estou perguntando exatamente porque eu nunca procurei estudar as ventosas. Eu vejo o pessoal lá colocando, fazendo. Foi o nadador, né, que o nas Phelps. Olimpíadas apareceu cheio de. É isso, Phelps, né, apareceu cheio de bolha lá. E dali que começou todo o boom, né? Mas eu nunca parei para estudar o assunto. De repente você parou, né? É, assim, a ventosa, eu até uso às vezes, tá? Existem alguns casos em que ela pode ser, vamos dizer assim, benéfica, mas ela sozinha também não vai fazer o efeito que as pessoas acham que faz, ou que é vendido, né, que faça. E tem uma forma de você usar que ela vai se tornar eficiente e a forma que é só placebo, né? Que é só Sim. enfeite, que é só para deixar a marquinha lá da bolinha no corpo. Então, assim, tem muitos estudos, quem quiser pesquisar, joga, procura lá, revisão sistemática sobre isso, que vai ter muitos estudos falando sobre ventosa. Tem coisas boas, sim, mas tem que saber como utilizar, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas falando muito como se fosse algo milagroso, como se fosse algo revolucionário, ou que, pronto, você não precisa fazer mais nada que a ventosa vai resolver tudo, ou o ozônio vai resolver tudo, ou o taping vai resolver tudo. Não, nada resolve tudo. Só Deus resolve tudo, entendeu? O resto não é assim que funciona, sabe? É óbvio que a pessoa vai sempre tentar vender o peixe dela e dizer que aquela técnica que ela está usando é a melhor. Não. O que acontece é você saber o que que aquilo ali faz e como que eu posso agregar isso aqui a outras coisas para me ajudar a chegar no ponto. Entendeu? Então, vamos supor, se eu tenho uma aderência cicatricial, a ventosa ajuda bastante. Né? Você põe lá, você mexe, mas só deixar ela parada também eu não gosto, não. Porque isso daí eu acho que Né? também não funciona. Mas utilizar a ventosa para mobilizar tecido superficial, por exemplo, numa cicatriz, ajuda bastante, porque às vezes eu não consigo chegar no tecido da cicatriz. A ventosa ela vai ajudar a fazer esse descolamento e a movimentar o tecido. Aí ela é eficiente, entendeu? Em Então, tem outros casos e casos, casos, né? casos e casos. Você tem que saber o que você quer e o que aquilo ali faz, entendeu? E utilizar o Eu que você lembrei tem. agora, não tem nada a ver com a ventosa, mas eu lembrei que um aluno, ele falou, Marcos, tem um pessoal aqui, todo mundo na cidade está fazendo um teste. Eu quero fazer esse teste também. Eu falei, mas que teste? Eles tiravam, o pessoal lá foi vender um teste, eles tiravam uma imagem da mão e de acordo com as linhas, eles definiam o perfil do atleta. Eu falei, meu Deus, mas que. Aí eu fui pesquisar, falei, agora eu não vou lembrar o nome, porque já faz mais de ano que ele falou isso. Aí eu falei, me passa o nome dessas coisas aí que eu vou pesquisar. Aí eu pesquisei e de fato existia um pesquisador lá, não sei da onde, ele fez uma pesquisa, ele analisou a mão de muitos atletas e ele definiu um padrão de acordo com as linhas, e aí estava vendendo aquilo. E o pessoal comprava. Então, aí eu falei, não, cara, não precisa disso não, fica fora. Então, às vezes tem que tomar cuidado. Mas isso aí foi detalhe, né? É, cada E, coisa que a e, gente vê. e às vezes o pessoal, quando faz essas coisas, eles vão com tanta ênfase, com tanta Uhum. verdade, que o pessoal acredita. Até a gente que estuda um pouco do corpo humano, da ciência, da psicologia, fala assim, opa, será que eu estou perdido? Eu não aprendi isso, né? É, uma dica pra galera é, se o cara tá vendendo um negócio, se ele tá te dizendo, se parece bom demais para ser verdade, se diz que funciona para tudo, qualquer coisa, não acredita. Procura. Porque provavelmente não funciona. Ou, Né? ou é placebo, né? Que placebo funciona para tudo quanto é coisa. Então, assim, ou é placebo, né? Placebo é aquele negócio que a gente toma achando que é remédio, mas não é. Ou então realmente não tem eficácia. Vai ter um efeito de enfeite, entendeu? Magiquinha e vai ficar bonitinho. Mas geralmente, se o cara tá tipo, vendendo muito, desconfie. Não é bom. Quando o milagre é muito, o santo tem que desconfiar, entendeu? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Esse é o Isso. ditado. Porque aquela coisa que é muito boa, a pessoa nem dá conta de
de oferecer para todo mundo, de atender todo mundo, porque é bom demais, todo mundo quer. É, Carol, é o seguinte, a gente já falou um pouquinho desse temático, mas eu queria voltar para dar ênfase. Questão de dor, né? Por que eu queria dar ênfase nesse assunto? Treinamento é dureza, né? Você não treina, né? Eu sei que você não treina, né? Você não é esportista. não. O treino é duro. Então, de certa forma, nós que treinamos, a gente tem que acostumar ali com o nível de dor e suportar. E aí o pessoal, eles, de uma forma geral, eles querem cada vez suportar mais dor, né? Eles querem ser mais forte, mais resistente à dor. E aí, nesse processo, pode haver um momento que eles, de repente, não conseguem interpretar aquela dor que vai acontecer, uma dor muscular, porque você treinou e o músculo vai se recuperar, de uma dor que pode gerar, que é uma dor que está vindo dando sinal, né? Então, tem alguma forma, sei lá, de interpretar um tipo de dor que seja comum do treinamento, aquela dor patológica? Isso vem muito da experiência da pessoa, né? Geralmente, quem está começando a treinar vai ter um pouco mais de dificuldade de identificar isso, né? De saber, essa dor aqui é uma dor muscular do exercício, porque eu estou pedindo muito do meu músculo, ou essa aqui é uma dor lesional, que está me indicando que eu vou ter um problema. Geralmente, a dor do exercício, né, a dor de esforço muscular, que é normal você sentir, ela não tem uma durabilidade muito grande. Você vai ter aí 1, 2 dias de dor e ela vai estar diminuindo. Você vai ter dor no primeiro dia mais forte e geralmente com o movimento, né? Se você está parado, você não vai sentir nada, mas se você faz um Sim. movimento, você sente e ela vai diminuir. Tipo, no terceiro dia você já está de boa, consegue, se você não tomou nenhum remédio, né? Nenhum anti-inflamatório, que normalmente a gente apela para anti-inflamatório, não façam isso, tá? Por favor. É terrível. Não ajuda nada, o seu músculo é como se você estivesse cortando seu treinamento no meio e jogando metade do que você fez fora. Então, eu sei que a dor ela é ruim, mas a dor ela ajuda um músculo. É a dor boa. E quem está praticando esporte vai sentir dor. Não tem jeito. Eu falo isso para os atletas, eu falo isso para quem está começando. Eu falo, olha, se você quer ser atleta, a primeira coisa que você tem que saber é você vai ter dor. Ponto. Você tem que aprender a conviver com a dor. Você tem que aprender a entender a sua dor. Por que eu estou sentindo essa dor? Essa dor é muscular, essa dor é do meu esforço. E no outro caso, da dor lesional, geralmente ela acontece. É uma dor diferente. Ela geralmente é mais pontual. Você vai sentir uma dor súbita e forte e que some e aparece, né? Principalmente enquanto você está praticando a atividade. Mas isso vai muito da experiência do atleta. Vai muito A dor que você falou, ela. Peraí, Carol. A dor que você falou, ela some e aparece, ela vai e volta, é isso? Uma dor. Não é nem que ela vai e volta, mas ela tem momentos em que ela é mais forte. Tipo assim, eu tô lá fazendo meu exercício e aí de repente eu sinto uma dor aguda forte. Essa dor aguda forte e que às vezes te impossibilita de fazer um movimento, essa dor normalmente, pode ser que não, tá? Mas normalmente é uma dor que está te indicando que tem alguma coisa errada, né? Ou a articulação não está trabalhando do jeito certo, ou tem algum outro problema ali que não foi resolvido, entendeu? Geralmente essa é uma dor que pode estar te indicando, olha, vai acontecer uma lesãozinha, melhor voltar. Que é diferente da dor do exercício em si. Geralmente a dor do exercício, ela é, vamos dizer assim, difusa. Você sente no músculo todo. Tem um pontinho que dói mais, mas você sente ela no músculo todo. Por exemplo, fez um exercício de agachamento. Normalmente você sente a coxa toda dolorida, Sim, né? hoje Você não inteiro vai queima. sentir um ponto. Quando é uma dor lesional, você sente em um ponto mais específico. Lesional, entre Entendi. aspas, tá? Só é uma dor que tá É, me indicando que tem alguma coisa errada. Você sente num ponto mais específico, você não sente ela espalhada ou do músculo todo, entendeu? e Mas aí vai da sobretudo, se essa experiência da dor. pessoa.
né? Sobretudo se essa dor se repete, né? De repente, vamos lá, peguei a bike, fazer um treino, senti, pá, uma fisgadinha aqui do lado da cor, tá? Perto do joelho, Uhum. numa posição. Aí no outro dia, pá, aquela mesma dorzinha de perto. Isso aí, a repetição daquela mesma dor é um baita sinal, né? Isso, exatamente, exatamente. Se você sente ela com frequência e se ela aparece, é isso que eu quis dizer com, né, aparece e some, ela surge de repente e aí diminui. Se você não fez o exercício, se você não fez o movimento, ela some. E depois você faz o movimento de novo, ela surge de novo. Geralmente essa é uma dor que pode nos indicar que tem alguma coisa que não está funcionando muito bem ali. Ah, entendi. Porque eu fico muito preocupado. Até aquela coisa de falar, nossa, todo mundo tem que fazer longão, todo mundo tem que fazer altimetrias muito grandes, né? Eu fico muito preocupado porque a pessoa, o mais veterano, a pessoa que está aí 5, 6 anos pedalando, ele já tem um nível de consciência, né? Ele vai Uhum. saber onde ele vai se enfiar. Mas a pessoa que está vindo aí chegando, tem 4, 5, 6 meses de bike, e aí ele está empolgado porque já começou a pedalar um pouco mais, está tendo um ganhozinho de performance, aí ele se enfia em umas roubadas bem grande e acaba se enroscando. E tem até um outro fator que, aí você me confirma se eu estiver errado de novo, né? Mas a musculatura se fortalece mais rápido que o sistema articular, né? Ela se adapta mais rápido. E se adapta. Né? Você consegue, por isso que às vezes é mais fácil de você ter, de você acabar tendo lesões, porque a pessoa acaba, ela se sente forte, né? Então, eu vou fazer mais, vou fazer mais, vou fazer mais, só que acaba sobrecarregando a articulação, que não está pronta ainda para receber aquele movimento ou aquela sobrecarga. Então, a musculatura ela se adapta muito mais rápido, né? Ela ganha muito mais, não sei se eu posso dizer força, mas assim, ela tem um ganho muito maior do que a articulação. A articulação ela demora um pouco mais para responder, justamente que isso também é um mecanismo de proteção nosso. A articulação ela tem que ser mais estável, ela não pode mudar tão rápido assim, porque senão a gente ia ter muito mais lesão, a gente ia ter muito mais problemas. Então, por isso que demora um pouco mais, né? Os tecidos não contráteis, né? Os ligamentos, o tecido conjuntivo, tudo ali que envolve uma articulação, ele demora um pouco mais para se rearranjar. A musculatura ela já tem um, um, um ganho um pouco mais rápido, né? Vamos dizer assim. E aí é por isso que a gente tem que sempre é bom ter um treinador para ele ajudar o atleta a dosar até que ponto eu posso avançar sem prejudicar a minha parte articular, né? Até que ponto eu posso ganhar na minha parte muscular sem prejudicar o meu ganho articular. Senão você Eu dá um acho passo que para trás. na bike, até que essa questão não é tão relevante assim quanto na corrida, né? Por exemplo, na corrida, quando eu trabalhei com corredores, é muito. Já vi muitas pessoas se empolgarem demais, começarem e de repente, pá, joelho. De repente, pá, tornozelo, quadril. Na bike, como a gente não tem um impacto, né? A gente tem ali o movimento constante, mas não tem impacto. Querendo ou não, a articulação ela fica um pouquinho protegida ainda. Geralmente corrida é um pouco mais agressivo, até porque você acaba, como na corrida você não tem tantos, vamos dizer assim, mecanicamente é mais fácil, né? Porque na bike você ainda tem que dar conta da bicicleta. Então, por mais que você esteja fazendo um treino de estrada, você tem que ter uma certa técnica, você tem que ter um certo. Então, isso acaba dando uma certa insegurança e a pessoa não vai tanto quanto ela gostaria de ir. Na corrida é um pouco mais fácil. Como é muito fácil de fazer, é muito fácil de errar. Né? Não Sim. que correr da forma adequada seja tão fácil assim, mas é mais fácil de errar, até porque as pessoas acabam se lesionando porque correm de forma errada também, né? Então, é mais fácil mesmo. E eu conheço E o corpo muitas empolga. pessoas, de repente até alguns se reconheçam, que começaram com a bike porque vieram de lesão da corrida, né, ou do futebol. Eu tenho lesionados de futebol que hoje treinam a bike porque é esportista, quer continuar fazendo esporte, não consegue mais correr, a Uhum. bike ainda dá, né? Então, Sim. a gente tem essa vantagem muito grande. Carol,
É o seguinte, pergunta. Você ainda tem espaço na agenda, se de repente o pessoal que está vendo a live aqui, de repente fala, meu Deus, né, minha lombar, a Carol vai decifrar minha lombar, de repente, ou não, de repente a pessoa pegou o começo da live aqui, que a gente conversou lá, entendeu que também o fortalecimento é importante antes da dor. Se o pessoal quiser te procurar, você ainda tem espaço na agenda? Tenho, ainda mais online é fácil da gente dar uma Ah, flexibilizada, mas então, tem sim. Depois que a neném nascer vai ficar um pouco mais complicado, mas por enquanto tá tranquilo. e aí como o pessoal faz para te procurar? Direto no Instagram, direto no direct ou chama? E pode mandar mensagem no Instagram que eu respondo. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, mas normalmente eu consigo responder todo mundo. Pode mandar mensagem sem problema nenhum, a gente conversa, vê o que for melhor, marca. E normalmente os atendimentos são desses da parte de exercício, né? Tem que, como online, só dá para fazer exercício. Infelizmente ainda não tem como eu fazer de outra forma, mas é só mandar mensagem lá que a gente combina tudo direitinho, sem problema nenhum. E não precisa E, ser nível Henrique Avancini, não. Pode ser nível Carol Avancini, pode estar começando agora, não tem problema. Pode ser e, caça-foice que a gente está atendendo. aliás, é até interessante, né? Porque o pessoal acha assim, não, para eu procurar fazer o fortalecimento, arrumar o meu corpo, assim, colocar tudo na linha, eu tenho que tem que ter muito tempo de bike. Mas na verdade, o ideal é o contrário, né? O ideal é a pessoa que está começando, né? A pessoa que está começando ali já faz o alinhamento, o balanceamento, a cambagem, aí continua tudo certinho. Eu vou abrir uma oficina mecânica daqui a pouco para Ó, fazer alinhamento. o detalhe importante, e como dá resultado rápido, né, Carol? Dá resultado muito É. rápido. Lembro, quando você me passou os movimentos, aí que eu fiz ali, a primeira semana certinho, aí eu consegui, né, fazer um pouco. Eu Uhum. já estava pedalando as próximas vezes com a lombar super aliviada, super tranquila. Aí o Davi, o nosso aluno da assessoria que fez com você o atendimento, na primeira semana que ele fez a sequência que você passou para ele, já relatou a melhora também. Então, como é rápido, né, esse resultado? Por isso que você fala que se a pessoa não fizer, você vai saber, porque você já sabe que vai dar resultado. Exatamente. E não é, né, aquele negócio, porque às vezes as pessoas até falam, podem pensar, nossa, mas é uma coisa tão bobinha, né? Só um exercício, 20 minutos de exercício. Mas se você faz certo, se você faz do jeito direitinho, óbvio que podem ter coisas que a gente vai descobrindo com o tempo, mas vai ajudar, vai funcionar. Se você faz do jeito certo, vai funcionar. Não tem, assim, exercício, acho que é a única coisa que é indicado para qualquer coisa, qualquer tipo de problema que a pessoa tiver, o exercício ele vai ser sempre bom, entendeu? Porque exercício diferente dessas técnicas, dessas coisas malucas que a gente falou aí hoje, assim, o exercício é um movimento e o nosso corpo foi feito para movimentar. Então, quando você dá esse movimento para ele, você vai ter resultado. Então, assim, não acredita que funciona. Não falo isso só para vender aqui o meu peixe, não, mas realmente você tá aí para mim não me deixar mentir, que é algo que não precisa de muito, você só precisa ser assertivo e no ponto certo, achar o problema e tratar o problema. Às vezes vai ter casos que você vai precisar de outras coisas, claro que vai, mas grande parte das vezes, se você fizer o exercício ele vai te ajudar, assim, 70% da sua melhora, 70%, 80% do seu ganho de performance, você vai conseguir melhorar com exercício. Porque o corpo, ele quer isso, ele precisa disso. Tanto é que não é à toa que libera endorfina quando a gente faz um treininho, né? A gente fica todo feliz, todo animado, todo contente, é porque o corpo pede. Exatamente. Aí o ponto importante que eu quero ressaltar é que ciclista pode passar um pouco menos de tempo em cima da bike para tirar um tempinho para fazer o treino fora, é extremamente importante, né? Eu que o diga, né? Quando eu estou em alta, né? Nossa, estou fazendo as minhas jornadas de competição. Aí eu pego e faço tudo certinho. Aí eu sigo a cartilha.
E quando eu não Sei. estou fazendo esse treinamento fora da bike, eu sinto muita diferença. Então, o seu trabalho é extremamente fundamental, viu, Carol? Não, faz muita diferença, sim, muita diferença. Às vezes pode demorar um pouco mais para chegar ao resultado, mas vai chegar e faz muita diferença. Você, é assim, quando a gente trabalha fora da bike, porque na bike você está trabalhando uma coisa. Fora da bike eu tenho que trabalhar o quê? Como que o meu corpo vai ser mais eficiente na bike? Como que eu consigo entregar mais do que eu tenho quando eu estou no meu treino da bike? Então, por isso que faz tanta diferença. Você pode ver que qualquer atleta que está num nível mais acima, que está, né, almejando mais coisas, ou que já está no nível profissional, ou no nível, né, olímpico, ele vai fazer exercício, ele vai fazer treino fora da bike. O dia dele é, vamos dizer, é 40% bike e 60% fora da bike. Disso daí você não precisa ter dúvida. É assim. Eu sei porque eu conheço, né? Trabalho com vários. Então, não tem como fugir. Não tem como fugir. Só o treino na bike vai ser bom para você? Vai. Mas vai te ajudar a evoluir mais e mais? Não. Vai chegar um ponto que não vai ser suficiente. Você vai precisar de mais coisas. Sim, vai chegar um ponto em que o corpo vai falar assim, ó, até aqui eu cheguei. Aí depois daqui você tem que Isso. me consertar, né? Carol, brigadão pelo bate-papo, hein? Brigadão, adorei. Adorei conversar. Ah, inclusive, na semana passada, quando eu fui terminar a live com a Alessandra, ela comentou, falou, mandar um abração para Carol. Eu falei, pode deixar que eu mando um abração para ela também. Então, sinta-se abraçada pela Alessandra, tá? Eu adoro a Ale, ela é sensacional. Uma das pessoas assim mais incríveis que eu conheço, que a minha profissão me deu de presente, foi a Alessandra, assim, que a gente começou a trabalhar juntas, né, entre aspas, desde 2016, assim, a Ale é amorzinho. Beijo, Não, Ale, se você estiver vendo. o contato que eu tive com ela para fazer a live, já percebi, é uma pessoa fantástica, né? Aliás, né, vamos falar uma coisa aqui, né? A equipe de vocês não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado, porque pega a Alessandra trabalhando, pega você fortalecendo, pega o Hélio como treinador. Gente, você está muito bem montada de profissionais. Então, parabéns até por essa, não só pelos atletas, mas por essa configuração de profissionais ali, a interdisciplinariedade que a gente fala. A equipe de vocês está muito bem formada. Então, parabéns por essa questão. Graças a Deus a gente consegue juntar bem tudo, a gente consegue trabalhar bem junto, juntando as informações e o que um fala, tanto a Ale, a gente troca muita informação, a Dani, a outra Dani também, que faz a parte respiratória, o Brasília, a gente, o Hélio, né, principalmente, que a gente trabalha diretamente. Então, assim, o Henrique conseguiu agregar pessoas muito boas para trabalhar com ele, com os atletas dele, graças a Deus, assim, foram pessoas que foram surgindo, assim, aquela coisa que Deus vai mandando, né? Pessoas que foram surgindo e foram agregando e que as peças vão se juntando e a gente consegue oferecer e dar o melhor para os atletas, né? O que é o nosso objetivo. Trabalhar juntos para um bem, né? Resultados individuais, trabalhando juntos para resultados individuais, né? O nosso lema. Trabalhando no coletivo para o resultado individual deles, né? Muito bom. Exatamente. O Silvio perguntou, o seu Instagram é Fiz Físio Avancini. Under. Isso, Físio Underline Avancini. Eu tinha Avancini. pensado que isso, tem underline, né? Físio Underline Fiz Avancini. isso aí. Mas se escrever Carol É, Avancini também aparece. Carol, acho que brigadão. aparece. Aparece sim, já fiz. Brigadão, tá bom? Prazerzão conversar com você, tá? Vou retomar meus treinamentos e vou te avisar, tá? E aí vou fazer, Quero ver. aí eu vou marcar para você conferir meus treinos, você vai ver que eu vou estar fazendo na perfeição. Tá, vou cobrar, hein? Vou cobrar. Quero ver se vai fazer Pode direitinho cobrar. mesmo. Carol, brigadão, bom descanso, tá? Fique em paz. E um outro dia a gente marca pra gente bater mais papo. Claro, foi um prazer estar aqui e poder ajudar a galera. Quem precisar e tiver dúvida, manda lá no que eu puder ajudar. Eu só não vou passar tratamento assim de graça, mas se eu puder ajudar, eu estou ajudando, tá A bom? gente tem que chamar. Tá? Tchau, tchau, Tem Carol. que comprar a fralda das Beijão. crianças. Tchau, tchau.
e vai bastante fralda. Tchau, Pois é. Tchau. tchau.